Saudações, meus caros. Voltamos hoje então com o nosso assunto mais complicado, eu acho, nas nossas aulas de história, que é a Revolução Francesa. A gente já teve um vídeo aqui falando sobre as causas, os antecedentes, os principais sujeitos históricos que participam da Revolução Francesa, mas agora vamos começar um passo a passo com os principais acontecimentos da Revolução. Então eu dividi essa parte, esse conteúdo em 3 momentos, com as 3 que assim, é a divisão mais clássica sobre esse conteúdo. Então hoje nós vamos trabalhar com a primeira parte, que é o momento da revolução em que a França está numa monarquia constitucional. Vai de 1789, o começo da revolução, até 1792. Então, nesse vídeo vamos ver o que é essa monarquia constitucional e quais são os primeiros passos da revolução. Ao longo desse vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas cenas do filme La Révolution Française, que é um filme de 1989. Eu só encontrei ele em francês, mas tem a legenda ali tranquilo. Eu peguei algumas cenas desse filme porque ajuda a entender melhor um pouco desse contexto, entender melhor as posições, as tensões desses momentos. Então vamos começar. Nosso primeiro grande acontecimento da Revolução é a célebre tomada da Bastilha, momentos mais conhecidos da Revolução Francesa. Então, como isso acontece? Da onde a gente parou? Como a gente viu no vídeo anterior, a França estava numa crise absurda, seca, falta de alimentos, enfim, dívidas, gastos da nobreza, que acabaram levando para essa crise econômica. Para tentar resolver esse problema, o rei Luís XVI convocou a reunião dos Estados Gerais, que eram representantes dos 3 estados, ou seja, dos 3 grandes grupos sociais da França naquele momento. Primeiro estado, o clero; segundo estado, a nobreza; e o terceiro estado, o povo. Povo que nesse momento significava simplesmente quem não era nem da nobreza nem do clero, ou seja, tanto o rico comerciante burguês quanto o simples camponês eram o terceiro estado, eram o povo. Então logo nessa reunião começa a tensão, porque a organização dessa reunião era baseada em 3 votos, cada estado tinha um voto. Mas a grande questão é, a grande maioria da população era o terceiro estado. Então, obviamente, não era justo que o terceiro estado, tendo a maioria da população, só tivesse um voto. Isso já gera uma das primeiras tensões, faz com que os representantes do povo saiam dessa reunião e formem uma nova assembleia com o objetivo de estabelecer uma constituição para o país. Então aqui a gente já tem a primeira tensão, o primeiro ato mais claro contra o rei. O rei começa a perceber essa tensão e prende alguns deputados representantes do povo. Dali a gente já começa a ter uma tensão, a população começa a ir para as ruas, começa a surgir um medo na população de que o rei coloque o exército nas ruas, que o rei comece a atacar os representantes do povo. Em julho, então, de 1789, o povo já estava armado, já estava preparado, e no dia 14, com esse medo só aumentando, com essa tensão só aumentando, eles invadem a fortaleza da Bastilha, que era uma fortaleza assim que na época era simplesmente o que tinha de importante ali para o nosso contexto? Bom, ela tinha alguns presos políticos, no momento ela tinha 7 prisioneiros, e a principal coisa, o principal objetivo ali, que era o estoque de pólvora. Então, essas pessoas organizadas ali, meio que lideradas pela burguesia nesse momento, incentivam, organizam esse levante, que acaba
enfim, a população acaba aderindo em massa, vira uma grande confusão. O exército não consegue, os guardas não conseguem controlar e o povo toma a fortaleza. Por que que isso é tão famoso? Porque é o primeiro grande ato. Na prática, isso não teve sentido nenhum para a revolução, assim. Não foram prisioneiros importantes que foram libertados, não teve uma guerra nas ruas, tipo, essa pólvora não foi a coisa mais útil que eles poderiam pegar. Então, na prática, a tomada da Bastilha não teve toda essa importância, mas, simbolicamente, até hoje, a tomada da Bastilha representa o primeiro ato da população contra a autoridade do rei e contra os privilégios da nobreza do clero. Então agora vocês ficam com algumas cenas do filme que eu comentei antes, que mostra um pouco desse contexto, dessa... Citoyens, il nous faut la Bastille. Nous voulons la Bastille. Citoyens, il faut qu'ils enlèvent les canons. Laissez passer la délégation du comité permanent de l'hôtel de ville. Vous savez, allez par là, par là. Laissez passer ces messieurs de l'hôtel de ville. Allez, écartez-vous. Faites-leur enlever les canons. Alguns dias depois, a Assembleia Nacional Constituinte, ela já estava com uma posição dentro da política francesa completamente diferente. Antes da tomada da Bastilha, eles são simplesmente assim, um grupo de deputados que estão desobedecendo o rei. Agora, com o povo nas ruas, com a multidão defendendo a Assembleia, é outra história. Luís XVI e os representantes da nobreza do clero são praticamente que obrigados a ouvir essa Assembleia e a aceitar que ela aconteça. Então, pelo menos o rei entra no acordo de, bom, se nós vamos fazer uma Assembleia para uma nova Constituição para o país, representantes da nobreza do clero também têm que participar. Então, assim, a Assembleia Nacional começa a tomar legitimidade e a se organizar. Então, os trabalhos começam e, aproveitando essa legitimidade que os deputados do terceiro estado, do povo, tinham nesse momento em relação ao rei, esse medo da multidão nas ruas, eles aproveitam isso para colocar, para instituir a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, essa declaração, ela resume em alguns artigos as principais reivindicações, principalmente da burguesia nesse momento. Se a gente para analisar todos os artigos que estão na declaração, eles servem muito aos interesses da burguesia. Igualdade política, igualdade jurídica, defesa da propriedade privada, liberdade de expressão. Pronto, tinha grandes artigos defendendo, por exemplo, igualdade econômica, estabilidade econômica, salários justos. Eram direitos, principalmente políticos e sociais, que estavam defendidos nessa declaração. Separei alguns deles para vocês verem a importância desse documento. É um documento histórico, dos mais importantes, porque traz a ideia, é um dos primeiros documentos assim da modernidade a trazer essa ideia de direitos iguais. Um primeiro artigo que é super importante nesse sentido. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ter como fundamento a utilidade comum, ou seja, todos são iguais. Socialmente, todos são iguais. Em direitos, todos são iguais. A única diferença que deve existir nas pessoas é a diferença baseada na função que ela tem, ou seja, a ideia de a função social que ela vai ocupar é o único tipo de desigualdade que vai existir. Mas em direito,
todos são iguais. O segundo artigo também é importante porque traz a ideia de direitos naturais. E a questão da política tendo como principal função defender esses direitos naturais. Então, artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a preservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade e a segurança e a resistência à opressão. Ou seja, a ideia, principalmente da liberdade aqui, do direito do indivíduo ter as suas coisas, do direito do indivíduo se defender, resistir a injustiças, direito do indivíduo poder prosperar, tudo isso são considerados aqui elementos fundamentais, direitos naturais de qualquer um. Então aqui tem também uma caracterização que a gente pode encontrar sobre o que são esses direitos naturais, quais são as coisas mais importantes no homem para esses revolucionários desse primeiro momento de 1789. E o quarto artigo, o último que eu destaquei aqui, ele é bem importante porque ele define o que é liberdade. Vamos ver ali então. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Ou seja, a tua liberdade vai até onde começa a do outro. Algo que a gente discute tanto hoje quando a gente fala de liberdade de expressão. Porque eu tenho o direito de falar o que eu quiser. Não, não é bem assim. Porque se tu tá ofendendo o direito do outro de ser respeitado, de ter a sua cultura respeitada, tu não tá fazendo, isso não é liberdade, isso é crime. Algo que a gente fala bastante hoje com várias pessoas que acham que podem falar o que quiser, por exemplo, expor o seu racismo por aí ou coisas do tipo, que é a liberdade de expressão. Não. Segundo essa própria questão aqui bem liberal sobre direitos e liberdade, que vem lá da Revolução Francesa nesse momento, a tua liberdade tem um limite. Isso é algo muito claro. Então, desde a Revolução Francesa, esse princípio de liberdade, ele está bem estabelecido, está bem claro. Então, bom, tomada da Bastilha, a multidão já está nas ruas, a gente já teve 2 vitórias super importantes e significativas do povo. Foi a Bastilha e agora a aceitação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas a crise continua. O povo ainda está passando fome nas ruas. E isso vai levar a outro dos nossos grandes acontecimentos, grandes eventos. E para mim, um dos mais marcantes quando eu estudei a Revolução Francesa, que foi a invasão do Palácio de Versalhes. Si vous refusez de marcher sur Versailles pour demander au roi de nourrir son peuple, alors nous le ferons. Allons chercher la boulangère et le boulanger! Et le petit métro! Então, como vocês puderam ver aí, a marcha para Versalhes, ela marca, é uma dos principais acontecimentos assim da união, de uma ideia de consciência de interesses, de comunhão de interesses da população, principalmente de Paris. A base do povo apoiador da Revolução está em Paris, isso é muito claro. Então, o que acontece?
Em outubro de 1789, o povo continua nas ruas, ainda há fome, tem uma grande desorganização no fornecimento de pão para a cidade. Então, as secas estão ali, o preço do pão está cada vez mais caro, e chegou ao ponto assim de praticamente assim não ter mais pão em Paris. Quais são as primeiras pessoas a sofrer com isso? Pobres. Nesse contexto, em Paris, as mulheres tiveram um papel fundamental, por quê? Primeiro porque elas tinham um papel ativo nas feiras, no comércio da cidade. Então elas sentem, elas verificam, elas observam de forma muito clara, essa questão da escassez. Elas estão ali no dia a dia. A diminuição do movimento na feira, o comércio extremamente prejudicado, elas observam isso de uma forma assim muito prática. E outra questão é que desde aquela época as mulheres na organização das famílias são consideradas, são postas como as grandes responsáveis pela organização logística da família. Ou seja, se os filhos estão passando fome, a primeira pessoa a se preocupar, a perceber isso, é a mulher, é a mãe da família. Então, tanto consumidoras quanto trabalhadoras do comércio estão percebendo assim, o quanto a população está sofrendo pela falta de alimento. Nessa situação toda, o rei e a sua família estavam tranquilos no Palácio de Versalhes. E um aparente desinteresse do rei para resolver o problema e, enfim, esse problema trazendo cada vez mais agonia, trazendo cada vez mais sofrimento para as famílias francesas, chega um ponto que a população nas ruas acaba se revoltando, vão falar com o rei no Palácio de Paris, ele não estava lá, e dali começa uma marcha para invadir o Palácio de Versalhes e obrigar o rei a resolver o problema. Então, a marcha de Versalhes não é para ir lá conversar com o rei, para fazer um protesto, é para obrigar ele a voltar. E no meio do caminho ele vai tomando cada vez mais força, o que começa como uma simples manifestação de mulheres nas ruas de Paris acaba se tornando um grande movimento organizado com o apoio da Guarda Nacional ali, a guarda que antes estava para proteger o rei, eles acabam sendo meio que forçados a entrar no movimento, a burguesia acaba entrando ali com armas, com um tipo de milícia, e eles vão em peso, invadem, matam os guardas do Palácio de Versalhes, meio que sequestram ali a família real e obrigam o rei a voltar para Paris e obrigam o rei a assinar um termo em que ele se colocaria para resolver esse problema, para resolver pelo menos a questão do fornecimento de pão. Nessas cenas do filme fica bem claro assim, a mobilização popular, a união da população nesse sentido, e o quanto nesse momento ainda na Marcha de Versalhes, a gente tem uma mistura de questões políticas bem claras, que era uma insatisfação contra o rei, e ao mesmo tempo algumas questões práticas, que era a questão da comida. Tragam o padeiro, ou seja, o rei como o cara que teria que fornecer o pão. Então essas cenas aqui completam um pouco desse cenário. Votre Majesté, ces 4 femmes ont été choisies pour parler au nom des femmes de Paris. Tous les Parisiens sont soucieux de connaître l'accueil que Votre Majesté réserve à la Déclaration des droits de l'homme et aux autres articles. Peut-être Sa Majesté préférait-elle entendre de la bouche même de ces femmes ce qui les amène ici. Eh bien, Votre Majesté. Du pain. Descende, vite! Em 1791, então, finalmente a Constituição
é aprovada, o texto final é aprovado e colocado definitivamente para o governo francês. Então, a partir de 1791, a França vai mudar completamente. A partir dali, a França passa a ser uma monarquia constitucional. E o que isso quer dizer? Bom, o rei ainda existe, o rei ainda governa. Luís XVI fazia parte do poder executivo do Estado francês, mas agora ele deveria obedecer uma constituição. Ele não tinha mais o poder absoluto. A monarquia constitucional é basicamente o fim do absolutismo. A partir de agora, o rei tem que negociar com o poder legislativo, com uma Assembleia de Deputados. Então, nessa Constituição fica definido que o rei ainda tem uma participação importante nas decisões do Estado, o rei fazia parte do poder executivo, e dentro disso nós temos a principal transformação trazida por essa Constituição, que é a divisão dos poderes. Algo que se discutia há bastante tempo. Antes disso, desde o Iluminismo, a gente tinha discussões sobre a necessidade da divisão dos poderes, uma organização do Estado mais eficaz. Então, essa Constituição já traz a divisão clássica que nós temos até hoje dos três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Além disso, outros pontos importantes dessa Constituição são a ideia de igualdade jurídica entre os cidadãos franceses, ou seja, para a lei todos são iguais. Os privilégios da nobreza já vinham sendo eliminados e atacados desde 1789. A questão tanto da nobreza quanto do clero não pagar imposto, as terras, principalmente da igreja, foram atacadas, confiscadas. Os direitos dos nobres, por exemplo, em relação aos camponeses, os chamados direitos feudais dos nobres cobrarem vários tributos para os camponeses, também foram abolidos. Então, a Constituição, nesse momento, ela consolida essa igualdade. Mas tem um outro ponto importante aqui nessa Constituição, o voto censitário, ou seja, o voto era permitido, digamos assim, a partir de renda. Ou seja, só participa da política francesa a partir dessa Constituição quem tem dinheiro. Então, só a burguesia aqui que é basicamente contemplada com essa Constituição. Passando para o nosso último cenário, então. É a partir da Constituição que fica muito clara uma divisão de interesses entre ricos e pobres. Uma divisão de interesses entre a grande burguesia, os grandes comerciantes que só queriam fazer parte do poder da política francesa, e de outro lado, as pessoas mais pobres, os pequenos comerciantes, os pequenos burgueses, trabalhadores e os camponeses. Não basta para eles, para esse lado mais radical, não bastava falar de igualdade política quando tinha um monte de gente passando fome. Era necessário pensar também numa igualdade econômica. Então, a partir dessa divisão de interesses, a gente passa a ter uma divisão nessa Assembleia que estava se reorganizando. De um lado, a gente passa a ter uma concentração dos deputados que vão defender uma igualdade econômica, que vão defender os interesses dos mais pobres, que vão defender igualdade salarial, por exemplo, que vão defender salários justos, que vão defender reforma agrária, por exemplo. E de outro lado, nós temos políticos que vão defender a ideia de propriedade privada, que vão defender os direitos do rei, que vão defender a manutenção da política como está em 1791. A monarquia constitucional está muito boa assim. Então, do lado esquerdo, nós temos os jacobinos, esses defensores dos interesses da população mais pobre. E do outro lado, nós temos, do lado direito, os girondinos, que é essa grande burguesia, que é o grupo que defende essa monarquia constitucional e o controle desse poder econômico. Então, essa tensão toda está se desenrolando na França. Ao mesmo tempo,
ah, países vizinhos começam a se preocupar com essa ebulição toda, com todos esses conflitos da sociedade francesa, começam a ter medo que isso se espalhe pela Europa e começam a ameaçar os franceses, começa a ter um clima de guerra, um estado de guerra se organizando. Os franceses começam a ver esses inimigos se mobilizando, ao mesmo tempo tem vários nobres e membros da igreja fugindo para países vizinhos, se abrigando nesses países vizinhos. E em 1791, o rei, junto com a sua família, tenta fazer o mesmo. Tenta fugir para se abrigar na Áustria, enfim, surge aquela ideia de que o rei está fugindo para buscar aliados para acabar com a revolução. O rei traiu o povo francês. Então, a partir daí, o rei é preso e surge uma nova tensão. Bom, o rei nos traiu. O que a gente vai fazer? É necessário definir agora os novos rumos. A gente está com uma guerra nas nossas fronteiras se fechando. O que nós vamos fazer? Então, a segunda fase da revolução é justamente a definição desse conflito entre jacobinos e girondinos para definir quem vai controlar essa nova França. Então, terminamos essa primeira parte por aqui. Daqui a alguns dias a gente volta com a segunda fase, com a convenção com os jacobinos no poder. Até lá, então, bom estudo para vocês. Abraço.